Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Contigo voarei. Feliz pelo privilégio de estar na casa do Senhor mais uma vez. Louvar o nome dEle. É sempre um prazer estar na casa do Senhor. Apesar de o templo do Senhor é o nosso corpo, né? Quando eu digo a casa, esse templo aqui é prazeroso estar reunido junto com os irmãos. É em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 15. E amanheceu, e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta, toma a tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Eles, porém, demoravam, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. Senhor, meu Pai, neste momento nós estamos aqui, faremos menção da Tua palavra, somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Venha nos abençoar, seja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa passagem, né, que se encontra em Gênesis 19, conhecida de todos nós, todos os irmãos, a gente sabe que Ló era sobrinho de Abraão, né, e ele saiu junto com Abraão de Ur dos Caldeus e foi parar ali na Canaã, que mais tarde seria Israel hoje. E ele era filho do irmão de Abraão. E a Bíblia diz assim que eles eram homens muito ricos. A Bíblia diz que Abraão possuía muitas riquezas, né? Tinha muitos servos, muitos animais, muito ouro, muita prata. E Ló também. E os dois foram crescendo juntos, e a Bíblia diz que de maneira que a terra não podia comportar mais eles, né? E a Bíblia diz que os seus pastores começaram a brigar entre si, de maneira que Abraão falou bem assim: nós somos parentes, não é bom que nós viemos a brigar, então vamos fazer o seguinte: se você tomar a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, mas não vamos brigar. E os pastores deles começaram a brigar, a terra não podia comportar o gado deles. E a Bíblia diz assim que Ló escolheu as campinas verdejantes, e a Bíblia diz que era bonito como o jardim de Deus, e como a terra ali do Egito, né, que é a terra de Gósen, aquela terra fértil onde Israel habitou, que é uma terra verde. E era muito bonito, e Jó olhou e escolheu as campinas. Ele pensou assim: ali o meu gado vai pastar, eu vou ser. Ele escolheu aquela coisa que parecia bem aos olhos deles, que agradava a ele, né? E é interessante também que depois, mais tarde, né, você vai ler na Bíblia, você vai compreendendo isso, né? O nosso julgamento, o nosso pré-julgamento, você não vê nenhuma nas Escrituras, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, Deus ou Abraão, alguém condenando Ló pela escolha que ele fez. Não tem isso. E eu também não concordava até com o que o apóstolo Pedro diz lá em 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 17 e no versículo 8, que ele fala bem assim que Jó era um homem justo, e ele sofria todos os dias vendo os pecados daquele povo. Mas depois eu passei a compreender mais, aí a gente vai ver como que é a misericórdia do Senhor. Mas é interessante isso, que ele escolheu habitar neste lugar, mas a Bíblia diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram homens maus, perversos, os seus pecados cheiravam mal às narinas de Deus.
Mas a gente vai entendendo aqui, aí a Bíblia fala bem assim que apareceu 3 anjos a Abraão, e o Senhor sempre avisa os seus servos o que há de acontecer, igual a volta de Jesus. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós já somos avisados disso, que um dia Jesus vai voltar. Nós sabemos o que nós vai acontecer, senão ou nós morrer, ou a gente pode morrer e Jesus voltou para nós nesse momento, uma maneira individual, ou o arrebatamento pode acontecer de maneira que Deus já nos avisou, ele já avisou o servo dele o que vai acontecer. Então o Senhor disse assim: eu ocultarei alguma coisa a Abraão, meu servo? Aí Deus vai e avisa Abraão que vai destruir a cidade. Aí Abraão fala assim: mas Senhor, se tiver 50 justos ali, o Senhor vai destruir a cidade? E o Senhor falou assim: ó, por amor aos 50 eu não destruiria a cidade. E ele foi e falou assim: já que eu achei graça aos seus olhos, eu vou me atrever a perguntar mais uma vez, e se faltar 5 desses 50? Aí o Senhor disse assim: por amor aos 45 eu não destruirei a cidade. E ele foi, até chegar em 10, desta maneira, né? Mas a gente vai vendo que não tinha 10 homens justos em Sodoma, não. Pelo que a gente vê, só tinha Ló, cheios de falha ainda. Porque nem a mulher, nem as filhas dele também não era, a Bíblia não diz que eles eram justos. Mas é interessante assim, irmão, como que a gente acostuma com o pecado, com as escolhas que nós fazemos. Assim, nós deixamos até a promessa de Deus de lado por aquilo que aparentemente aos nossos olhos é bom. É bom. Aparentemente aos nossos olhos é bom. Então a gente observa que vai 2 anjos até Sodoma, e a Bíblia diz que Ló estava sentado no portão da cidade. E quando ele viu, é interessante que os anjos, né, antigamente eles apareciam em forma de homens, né, e você vê que Abraão vai e faz eles apareceram para Abraão, Abraão já conhecia. Abraão faz um bolo para eles, apressado, prepara um jantar para eles, e você vê que eles comem. E você vê também acontece a mesma coisa com Ló. Ló está sentado no portão da cidade, e ele vê os 2 homens chegando, e ele vai ao encontro deles. E você vê que eles entram para a cidade, eles entram para dentro eles insistem, eles querem passar a noite na cidade, mas Ló convida eles para dentro da casa, e insiste, eles: não, nós passaremos a noite na cidade. Ele vai insistindo até eles entrarem. E os homens daquela cidade vão até a casa de Ló e tentam entrar na casa de Ló, quer conhecer os 2 homens que entraram na casa de Ló, né? Porque eles queriam ter relação com os homens que entraram na casa de Ló. Aí você vê Ló oferecendo as 2 filhas para eles. Ele falou: eu tenho 2 filhas virgens aqui, ofereço a vocês, mas não faça nada a esses 2 varões. Por quê? Porque era muito importante na época, se alguém tivesse debaixo do teu teto, você tinha que ter um cuidado com a pessoa que estava sobre a tua proteção, o seu visitante, né? Na nossa cultura nós não vamos entender isso aí para acontecer, a ponto de chegar assim do camarada oferecer as 2 filhas dele. Mas mesmo assim eles não aceitaram. Mas a Bíblia diz que aqueles 2 homens estendeu a mão e feriram eles de cegueira quando eles tentaram entrar na porta à noite. A Bíblia diz assim que eles rodearam a casa durante quase toda a noite até se cansar e não achou a entrada, né? Mas é interessante, irmãos, que notem que esses homens chegaram já à tarde, já à noite. Eles passaram a noite na casa de Ló, e Ló já avisou ele, e os anjos avisou que ia destruir a cidade. E falou assim: ó, tem mais alguém aí? Aí falou: ó, tinha os 2 genros deles lá, que estava noivo da filha dele. Ele foi lá e avisou eles também. Só que a Bíblia diz assim que eles tiveram Ló como zombador, eles não acreditaram. Então, ao amanhecer, Ló ainda estava na cidade. Ló ainda estava na cidade. Ele parecia que não queria sair dali. É o texto que eu acabei de ler. Por isso que a Bíblia fala assim que o Senhor, que os homens pegaram ele pela mão e as mãos das filhas deles e levaram eles para fora,
porque o Senhor é misericordioso. Esse misericordioso aqui é porque eles estavam demorando, eles não queriam sair. E os anjos do Senhor pegou eles pela mão e colocou para fora da cidade e falou bem assim, ó, corre, vai embora. E escapa para o monte. Porque não para nessa campina em lugar nenhum. Escapa lá para o monte. E você vê ele argumentando com os anjos, não, deixa eu fugir ali para aquela cidade pequenininha, Zoar. Ele insistiu, já mudou. O anjo falou assim que era para ele escapar no monte e ele já queria habitar na cidade, ele não queria sair dali. Ele não queria sair da cidade. E Ló é muito parecido com a gente. Muito parecido com a gente. Entendeu? Apesar dele ser um homem justo, ser justo parecia que não queria sair daquele pecado. Parecia que ele não queria deixar aquilo ali. Porque é a mesma coisa do mundo. O mundo ele nos atrai, nós habitamos aqui, somos conhecidos como justo, mas não queremos deixar alguma coisa para trás. Alguma coisa nos impede. Porque você deixar todos os seus bens para trás, tudo aquilo, igual eu já disse aqui que a Bíblia diz que lá era bonito, era parecido com o jardim de Deus, a campina era bonita, era banhada pelo Jordão, era bonito. Então ele não queria deixar aquilo ali. E o anjo falou, vai lá para o monte, e ele não queria ir para o monte. Ele argumentou com o anjo e o anjo mudou a sentença dele, falou assim, não para nessa campina, porque enquanto você estiver aqui, eu não posso fazer nada. E ele foi, e não foi para o monte, ele foi e habitou nessa cidadezinha de Zoar, que o anjo permitiu que ele fosse para lá, os dois anjos. E a Bíblia diz assim que ele entrou em Zoar quando o sol já estava se pondo. Os anjos passaram a noite na casa dele. De manhã, pegaram na mão deles, porque eles não saíam da cidade, tiraram para os limites, e a Bíblia diz que ele só entrou em Zoar quando o sol estava se pondo. Então a sentença veio sobre Sodoma de noite, à noite, e foi feio o negócio. Foi feio. A Bíblia diz que choveu enxofre do céu, saraiva, e destruiu a cidade. De maneira que, quando Abraão levantou de manhã e olhou para lá, a Bíblia diz que Abraão viu como se fosse uma fornalha de fumaça subindo para cima, de manhã, pela manhã. E foi feio o negócio. Aí depois disso, Ló foi e temeu habitar em Zoar e fugiu para o monte. De maneira que aconteceu até aquilo que as filhas deles, embriaga eles e achava que não tinha mais varão na terra, e teve filho deles. A mais velha é a primogênita. A mais velha fez isso. A Bíblia diz que deitou com ele estava tão bêbado que não viu nem quando elas deitaram, nem quando elas saíram. E a outra foi, e nasceram dois filhos que a gente já conhece, que é Moabe, os moabitas. Um chamava Moabe e o outro, se eu não me engano, Amon, que é o pai dos amonitas. Mas assim, foram os dois mais perturbadores de Israel. Mas assim, irmãos, a gente nota assim que Ló não queria deixar. Não queria deixar. Mas eu observo assim a misericórdia do Senhor, que até igual eu estava dizendo para os irmãos, que eu não concordava muito com o que Pedro dizia lá, porque as atitudes de Ló, parece que não leva a isso, pastor? Parece que não leva a isso, porque Pedro falou bem assim, que todo dia aquele justo era afligido, pelos pecados daquela cidade. Mas a gente nota que Ló é como nós. Mas a gente lembra que, aí a gente vai perceber que Ló foi justificado por causa de Abraão. Porque a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Creu em Deus em Abraão e isso foi lhe imputado como justiça. E a gente vê que Ló foi salvo por causa de Abraão. Porque o Senhor lembrou de Abraão e Ló foi salvo por causa de Abraão, porque ele não queria deixar. Aí a gente vê também a misericórdia. É a mesma coisa com a gente. Porque nós somos salvos por causa de Cristo. Pelo sacrifício
que Jesus fez na cruz do Calvário. Assim como Ló foi lembrado por causa de Abraão, nós somos lembrados por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E esse mundo, ele nos seduz. Nós sabemos que Jesus vai voltar e nós agimos às vezes como Ló. Nós não queremos renunciar a alguma coisa. Nós não queríamos renunciar. Ló, ele era afligido com aquilo ali, mas parecia que ele não queria, pelas atitudes dele, ele não queria deixar o local. Ele sabia que ia ser destruído, mas a misericórdia do Senhor pegou ele pela mão e tirou para os limites da cidade. Porque esse mundo aí a gente observa a misericórdia de Deus. Então ele é justificado por quê? Porque Abraão foi justificado por crer em Deus. Por crer em Deus. Aí você vê lá em Romanos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo falando bem assim, que Abraão ele tinha até motivo para justificar na carne, mas não diante de Deus. Entendeu? Então nós somos justificados pela misericórdia de Deus. E nós somos muito parecidos com Ló. Nas nossas atitudes. Nós que somos cristãos, porque esse mundo, as coisas desse mundo, eles nos seduzem e nós não queremos deixar. Nós não queremos deixar nada para trás. Nós estamos apegos às coisas que nos faz bem, às vezes, né, que nos atrapalha de servir a Deus e nós não queremos deixar para trás. Nós não queremos deixar, porque nós estamos pensando muito em nós. Você vê que a mulher de Ló olhou para trás, né, ficou com dó, de vendo todas as coisas destruídas, e ela se converteu em uma estátua de sal. Porque não obedeceu à voz de Deus. E teve tanto tempo para escapar e teve que ser puxado na mão para escapar. E Deus, às vezes, Ele faz a mesma coisa conosco. Ele nos puxa, a misericórdia do Senhor, ela é tão grande, porque nós estamos apegados às coisas nossas, nós estamos apegados às coisas simples que nos afastam de Deus, que nos tira o primeiro lugar de Deus, primeiro lugar das nossas vidas, porque às vezes nós não deixamos certas coisas para trás, damos o último lugar, a última oferta nossa para Deus, né? Igual o pastor já disse aqui também no domingo, que às vezes nós vamos orar, nós só oramos na hora mais cansada, né? Às vezes era o momento mais importante, às vezes não, é o momento mais importante que nós temos de conversar com Deus, né? Porque você conversar com Deus é uma intimidade. Por isso que a Bíblia diz assim que... Aí você vê que Moisés tinha essa intimidade com Deus. A Bíblia diz que Moisés conversava com Deus face a face, como se conversa com um amigo. E a nossa conversa com Deus, ela tem que ser prazerosa. Ela tem que ser prazerosa. É uma conversa como você conversa com um amigo seu. Você coloca todo o seu sentimento, aquilo que você está sentindo, todos os seus desabafos, e você vê que você vai melhorar muito na sua vida espiritual, vai crescer, porque falar com Deus é como se conversa com um amigo. E às vezes nós temos uma atitude que parece que nós não estamos conversando com ninguém. Por isso que isso se torna enfado, mas não é. Nós temos que tomar esse relacionamento com Deus, de servir a Deus, de não ficar apego às coisas deste mundo. Porque nós estamos pegados muito às coisas deste mundo e às vezes oferecemos a Deus as coisas em último lugar, sendo que Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. O primeiro lugar na nossa vida tem que ser Deus, né? E a graça de Deus é semelhante ao que aconteceu com Ló, porque Deus lembrou de Ló por causa de Abraão, que intercedeu por ele. A gente vai ver antes que teve quando Ló vai habitar lá, tem uma guerra, né? 5 reis contra 4 reis, e leva Ló também. Aí você vê que Abraão junta 318 servos deles, e vai lá e resgata ele e todo o povo que foi levado cativo. E Ló volta para o mesmo lugar. Aquilo atormentava ele, igual o apóstolo Pedro falou, mas ele volta para o mesmo lugar.
E às vezes nós voltamos para o mesmo lugar. Deus nos quer tirar de alguma coisa de nós que está atrapalhando de servir a Ele, e nós voltamos para o mesmo lugar. Deus tem coisa melhor para nos dar, e às vezes nós não cremos em Deus, nós cremos naquilo que nós vimos e queremos voltar para o mesmo lugar. Porque Deus não vê como vê o homem. Ló, ele fez uma escolha assim à vista, e nós fazemos isso, né? Nós escolhemos às vezes pelo que nós vimos, mas não é. Nós temos que olhar, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Você vê que Moisés fez uma escolha. Moisés, quando ele descobriu que ele era um hebreu, lá na carta aos Hebreus também diz assim que ele escolheu sofrer junto com o seu povo. Do que por um curto espaço de tempo gozar das coisas que o Egito oferecia. Se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu sofrer junto com o seu povo, porque aquilo ali era passageiro. Então, irmãos, nós temos que se achegar mais aos pés do Senhor, porque o que o Senhor quer para nós é o melhor. E o Senhor vai fazendo nós, se nós servirmos a Ele da maneira que Ele quer, Ele vai fazer nós prosperar onde nós formos. Assim como fez com Abraão. Abraão foi para um lugar que aparentemente não era bem, mas mesmo assim ele prosperou em todos os sentidos, espiritual e materialmente, né? E as nossas escolhas fazem isso, porque nós não queremos deixar. Tem um monte de coisa que nos prende ao Senhor, e às vezes nós pedimos perdão e toma ali, isso está me atrapalhando, isso está me atrapalhando, isso aqui está me atrapalhando, mas eu não tomo nenhuma atitude. O Senhor está nos pegando pela mão e nos tirando, e nós estamos voltando, nós estamos querendo argumentar com o Senhor que aquilo ali é melhor. O Senhor está falando, escapa lá para o monte. Ele falou, não, deixa eu ir para aquela cidadezinha ali, porque aquela cidade, como diz aí do pessoal, ela ia ser passada no cerol também, porque ela estava na campina. Ela estava na campina também. E tudo que estivesse na campina ia ser destruída. E depois ele ficou com medo e foi lá para o monte. Mas queria argumentar com o Senhor, o juízo do Senhor ainda. E nós fazemos a mesma coisa. Às vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Tem umas coisas que nos atrapalham, mas a gente vê a misericórdia do Senhor. E nós somos gratos pelo sacrifício. É aí que nós valorizamos o sacrifício. Aí que eu fui entender. Porque Ló foi justificado por causa de Abraão, porque creu no Deus de Abraão, por causa de uma intercessão de Abraão. E nós também somos salvos por causa do sacrifício de Jesus Cristo, né? Aí quem sou eu para julgar Ló? Quem sou eu para desconcordar de Pedro? Aí eu vou ver que eu sou igualzinho a ele. Sou justificado por causa do sacrifício de Jesus, por causa da intercessão de Jesus Cristo. Porque nós não queremos largar o mundo. Nós não queremos nos apegar daquelas coisas, porque nós nos acomodamos. A pior coisa, eu sempre falo eu já falei isso para o pessoal, que antigamente a gente trocava o canal da televisão com aquele troço aí, os irmãos que é mais velho, meus novos, nem vai saber disso. Trocava canal, aquele Nós trocava aquilo. Rapaz, se o controle quebrar, para levantar do sofá é um sacrifício, tá? Nós não queremos nem chegar lá e tocar assim mais não, ó. Antigamente era assim, né? Tinha que levantar lá, trocar. Não, se o controle quebrar, nós providenciamos um. Nós não ficamos sem um. Nós compramos um porque nós queremos deitar no sofá e controlar tudo assim, ó. E a comodidade. E o cara só vai ficar na comodidade, né, que fala. Então aquilo ali é a nossa vida desse jeito. A carne, ela só pende para as melhores coisas. Porque parece que servir a Deus é sacrifício. Mas nós temos que compreender isso como prazeroso. O Josué estava falando sobre Paulo aqui. E nós também aí nós falamos sobre Paulo, que Paulo, rapaz, o cara tinha prazer em levar surra.
por causa do nome de Jesus Cristo. O camarada levou uma surra, se eu não me engano, em Filipos. Foi dado quase como morto e glorificou a Deus por se achar digno de apanhar o nome de Jesus Cristo. E nós não vivemos isso. E nós não vivemos isso, graças a Deus, né, Rafael? E às vezes qualquer coisa nós queremos sair da presença do Senhor por qualquer coisa. Nós saímos da igreja por birra, por causa de um irmão, por causa de alguma coisa, por qualquer coisa nós saímos. Entendeu? E a Bíblia diz que tudo que veio no passado veio como figura, ou seja, como exemplos para nós, né? Ler já é um sacrifício. Ler já está se tornando um sacrifício. Eu estou falando até por mim, tá? Eu estou acostumando com isso também, eu tenho que parar com isso. Você já viu que a mensagem for maior? Até no celular a gente não quer ver mais? Rapaz, olha assim, a gente olha o áudio. E quem está falando também, né? Aí a gente olha assim, se for muito grande, meu amigo, não vou ouvir isso não. Rapaz, dependendo de quem colocar, não é bom mesmo não. Mas assim, isso mostra um cômodo também que às vezes eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia é longa, tá? Tem muita coisa aqui, graças a Deus. E às vezes nós começamos, você está entendendo? Eu estou dizendo, irmão, que é umas mínimas coisas que nos afasta de Deus. Assim, eu estou dizendo que é tudo coisa da carne. Que a carne, ela só quer coisa boa. A carne, ela só quer coisa boa, rapaz. É coisa que acomoda mesmo. Rapaz, Ló não queria deixar Sodoma, não. O apóstolo Pedro falou que ele ficava atormentado com aquilo e na hora de sair da cidade, meu amigo. Rapaz, e o anjo chegou e falou, rapaz, ó, eu vou destruir essa cidade aí porque o seu clamor tem chegado ao céu, fala desse jeito para ele. E eu vou destruir, mas não queria deixar não. Argumentou ainda e aconteceu um monte de coisa com ele por causa da escolha que ele fez. Às vezes as escolhas que nós fazemos, é melhor Deus fazer por nós. É melhor nós ouvirmos a voz de Deus e irmos na direção que Deus manda a gente ir. Porque o homem, Deus manda Davi ir na casa de Jessé, ungir um dos filhos dele a rei. E fala para ele antes. E a Bíblia diz, só quero argumentar aqui antes, a Bíblia diz assim que nunca caiu uma palavra de Samuel por terra, sem ser cumprida. Samuel é um homem de Deus. Samuel era um homem de Deus, filho de Ana, nasceu por um propósito, nazireu de Deus desde o ventre da mãe dele, nasceu por um propósito, homem de Deus. A Bíblia fala que nunca caiu por terra uma palavra de Samuel. E Deus falou para Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos dele a rei, aquele que eu lhe falar. E não olhe para a aparência, falou para ele antes, pode ler lá. Porque eu não vejo como os homens veem. Rapaz, quando ele viu o primeiro, acho que é Abinadab, o primeiro, isso aí. Falou, eis que está diante de mim o escolhido do Senhor, camarada forte, bonito, serviu o exército de Israel. Está diante de mim certamente o escolhido de Deus. E Deus falou assim, não é esse aí não. E foi passou 6 camaradas, até chegar Davi. Acabaram os jovens, falou, tem um lá no campo, cuidando das ovelhas lá. Aí Samuel falou assim, manda chamar, porque nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Aí a Bíblia diz que chegou Davi. E a Bíblia diz assim que Deus agradava de Davi porque o seu semblante era de homem que tinha esperança. Não era semblante de homens desfalecidos. Era aquele camarada que tinha esperança. A Bíblia diz que Deus agradava dele por causa disso. Porque o seu semblante não era de homem decaído, mas de homem que tinha esperança. Entendeu? Que confia no Senhor. Por isso que era segundo o coração de Deus, porque confiava no Senhor. Tinha 40 dias que estava afrontando o povo de Israel. 40 dias, todo dia. Não tem homem não, todo dia, 40 dias. 40 dias. Davi olhou e falou, rapaz, quem é esse incircunciso que tem a coragem de desafiar o exército do Deus vivo?
Eu vou e pelejarei com ele. Tu vens a mim com a lança, a espada e o escudo, eu vou a ti em nome do Deus de Israel. E a convicção, e toda a terra hoje saberá que há Deus em Israel. Porque eu vou levar a sua cabeça para Jerusalém. Rapaz, fé. Então Deus quer o melhor para nós, irmãos. E nós temos que ter prazer nisso, igual Paulo tinha. Em ter prazer, nós temos que parar, a humanidade tem que parar de pensar em si mesma. É por isso que as igrejas hoje elas lotam dependendo daquilo que prega. Se eu começar a alimentar o ego das pessoas, rapaz, seria fácil encher a igreja. É fácil, mas também prepara o inferno. Porque vai quem está pregando e quem está ouvindo. Porque não está ensinando a palavra de Deus. É fácil. Por quê? Porque as pessoas já vai querendo ouvir aquilo. Não quer ouvir a voz de Deus. Não quer ser constrangido com a voz de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus rebatem a carne. Os meus prazeres. Eu tenho que tomar prazer assim como Paulo tinha. Deus falou para Ananias, eu vou mostrar a ele o quanto ele há de padecer por amor do meu nome. Ele vai me amar tanto, que ele vai sofrer e vai glorificar. Aí Paulo falava praticamente todos os idiomas da sua época. Fazia parte do Sinédrio. Inteligentíssimo. Quando conheceu Jesus, ele falou bem assim, rapaz, é estrume. Ele reputa isso tudo como estrume diante de Jesus Cristo. E às vezes eu vejo gente vendo, falando assim, eu larguei tudo para te servir. Rapaz, diante de Jesus você não largou nada. Diante da pessoa de Jesus Cristo nós não largamos nada. Dono de todo poder, de toda a fonte de sabedoria. Deus, a quem Paulo servia com convicção, tinha convicção. Você vê que na última carta, a última carta que ele escreve em vivo a Timóteo, ele sabia que ia morrer. Por ele ser o maior implantador de igreja, ele falou bem assim, rapaz, o Sinédrio vai estar cheio de crente lá para me defender. Aí ele vê ele fazendo um desabafo a Timóteo, na segunda carta, ele falando, rapaz, ninguém me assistiu na minha primeira audiência, mas o Senhor me assistiu, e eu me fortaleci muito, e Ele me livrará da boca do leão, e me levará salvo para o seu reino. Aí você vê ele falando bem assim, rapaz, vem depressa, porque eu já estou sendo oferecido em sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora a coroa de justiça, que me está preparada, não somente para mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Aí você vê, irmãos, o cara sabia que ia morrer, né, Saulo? Tinha convicção que ia morrer. Edinael já tinha convicção, ele já sabia, mas ele falou bem assim, rapaz, ele me livrará da boca do leão e me levará salvo para o seu reino. Sabe qual é a preocupação de Paulo? Salvação. Esquentava em morrer, não. Por isso que ele falou assim, rapaz, morrer para mim é ganho, viver para mim é Cristo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tinha convicção a quem servia e para onde estava indo, para onde está caminhando. Paulo é uma das minhas maiores convicções quando eu leio as escrituras, porque eu falo, rapaz, esse cara era isso, ele não ia largar aquilo à toa, não. Ele não era louco, não. E nós, irmão, nós temos que tomar esses exemplos assim. Eu estou falando de mim também, né? Em servir a Deus, em deixar as coisas desse mundo, o pecado que nos rodeia tão de perto, como diz a Bíblia, e chegar mais a Ele, ter prazer nas coisas dele, porque servir ao Senhor é prazeroso. É prazeroso. Servir ao Senhor é bom. Paz, os anjos, Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o trono. Os serafins voavam ao seu derredor. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros.
Eles clamavam um para os outros, rodeando o trono e clamando um para os outros, tendo prazer no que faz. Ó, santo, o outro falava santo, o outro santo. Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. É prazer. É prazer em servir ao Senhor. É prazer que... O sentimento é que todos se cheguem aos pés de Cristo, que seja salvo, que alcance a sua graça, em ter prazer em chegar aos pés do Senhor, porque isso é prazeroso servir ao Senhor. Me lembro o hino da harpa que diz assim: se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Paulo falou bem assim: aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que o Deus tem preparado para os seus. O homem, irmão, o homem inteligente, ele pensa coisa boa. Se ele tiver poder aquisitivo, ele constrói as melhores casas, ele possui os melhores carros. O pensamento dele é fértil em ter coisa boa. É isso que Paulo está dizendo. E aquilo que você não viu, você não conseguiu nem imaginar, é o que Deus tem preparado. Quando João usa aquela tipologia, diz assim que a cidade era adornada, e ele vai falando da zafira, da esmeralda, de toda a sorte, do rubi de pedra preciosa, é uma maneira figurada, porque isso aí você vê. É só você numa loja aí que vende, você vai ver essas pedras. Porque Paulo está falando aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu. Rapaz, o que o ouvido não ouviu é coisa grande que Deus tem para nós, irmãos. E nós não queremos, não. Nós não queremos deixar esse mundo, porque as coisas desse mundo nos atraem, nos prende. Nós estamos igual Ló em Sodoma, não queremos largar. Somos justos, mas não queremos largar o pecado. Porque parece que não acreditamos que o Senhor tem coisas melhores para nós. Então nós temos que ter a convicção que esses homens tiveram, a convicção para onde está vindo. Estevão sendo apedrejado, não negou a Jesus, ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor sentado no trono, sendo apedrejado com as pedras batendo nele, uma das mortes mais terríveis. Você imagina um camarada em pé e um monte de gente sentando tudo quanto é tipo de pedra, pegando no rosto, nos dentes, no nariz, no olho. É morte terrível. E mesmo assim, com convicção para onde estava indo caminhando. Em Hebreus fala bem assim que esses homens eram homens que o mundo não era digno deles. Esses homens. Então, irmãos, servir ao Senhor é prazeroso. Prazeroso. É bom estar na casa do Senhor. Quando eu estou na casa do Senhor, eu sinto prazer aqui, até quando eu vim aqui para trabalhar. Né, irmão Washington? Limpar esse negócio aí, igual o irmão Washington estava limpando. Eu sinto prazer nisso. Em capinar o quintal, eu sinto prazer em trabalhar na casa do Senhor, em servir ao Senhor de todas as maneiras, porque nós temos que glorificar a Deus, irmão, com todos, com aquilo que nós fomos chamados, dom, seja cantar, seja pregar, qualquer coisa, todo mundo é importante, membros do corpo de Cristo, aquela catraca que funciona, todos, aleluia. Então o Senhor tem isso para nós, e nós devemos ouvir a voz de Deus e deixar aquilo que às vezes está atrapalhando, parece ser bom, mas estão atrapalhando, assim como Ló. O pecado me atormenta ali, mas eu não quero sair no meio dele, eu não quero deixar ele, eu não quero sair de Sodoma, eu não quero escapar. Eu me argumento com Deus, igual ele argumentou, não vou fugir para o monte não, deixa eu para a cidade. E demorou um dia inteiro para chegar naquela cidade. E o anjo falou, rapaz, não para não, porque enquanto você estiver aqui, eu não posso fazer nada. Doido para destruir a cidade. Estou falando assim brincando, eu estou falando assim, porque enquanto ele estivesse lá, não podia, porque Deus mandou tirar ele de lá, por causa de uma intercessão de Abraão. E às vezes nós não queremos largar. Então, nós temos o mundo, nós temos que voltar a ter prazer nisso. A ter prazer nas coisas de Deus, porque fazer a obra de Deus é bom. É bom. Eu acho chique, rapaz, fazer igual a irmã Sandra que fala assim, quando eu leio na Bíblia que Abraão foi chamado amigo de Deus. Rapaz, eu acho isso bonito. Amigo de Deus. Meu servo.
meu servo Jó. Deus argumentou para Satanás: você viu meu servo Jó, homem reto, sincero, igual a ele na terra não há. Tem prazer. Igual Deus disse para Moisés. Rapaz, o relacionamento de Deus com Moisés eu acho um negócio fantástico. Eu quero isso para mim. E às vezes nós queremos isso, mas não queremos fazer igual a ele. Né, Diego? O anjo falou assim, Deus falou assim para ele, ó, eu não vou subir esse deserto. Vou parar aqui. Daqui para lá eu não vou mais adiante, mas vou colocar um anjo para que vai com você e acompanhe. Aí ele falou, ó, se a sua presença real não for comigo, não me faça subir esse deserto. Sem a sua presença eu não vou. E Deus ouviu. E Deus ouviu, não queria anjo não. Quem costumou a se relacionar com Deus? Quem já entrou no santo do santo? Em outro lugar não sabe ficar. Primeira vez que eu ouvi assim, não foi eu ouvir a Débora cantando, eu achei lindo. Eu não tinha ouvido, que eu não sou muito de ouvir, né? Achei lindo, e é lindo, né? Quem já entrou no santo do santo, meu amigo, em outro lugar não sabe ficar, não. Prazer nas coisas de Deus, é prazeroso servir a Deus. O mundo busca fama, mas o importante é ter um nome escrito no livro da vida. É por isso que Jesus falou assim, de que adianta um homem granjear o mundo todo, perder a salvação da sua alma? Às vezes o camarada está dentro da igreja e quer ter sucesso. Quero gravar um CD e explodir. Quero ser um pregador aí de renome e explodir. Rapaz, o negócio é ter um nome escrito no livro da vida. Louvar para Deus. Tem tanta gente na igreja que canta lindo. E tem gente famosa aí que não canta nada diante de uma pessoa que canta da igreja. Canta, e não tem fama, mas tem um nome escrito no livro da vida, meu amigo. Quem serve a Deus, canta para Deus. Quem serve a Deus, canta para Deus. Não é para agradar muito, não. Canta no banheiro, na cozinha, desafinado. Mas adora. Mas adora a Deus. E Deus recebe. Nós temos que dar o melhor para Deus. Fazer o melhor para agradar a Deus. Estou dizendo isso não, mas adoração. Isso é adoração. Não é fama. Tem gente que pensa que fama, estou sendo abençoado. Tem um monte de gente aí que não serve a Deus, financeiramente é abençoado. Eu acho incrível, irmão. Eu já falei isso nos irmãos. Tem um hino aí, ele é tipo um sertanejo, um caipira, daquele crente Miguel. Você ouviu esse hino do crente Miguel? Que ele chegou para o patrão dele e falou assim, ó, toma cuidado que essa noite eu sonhei que morria o homem mais rico do vale. O patrão dele sabia que ele era um servo de Deus, deu a volta, meu amigo, e mandou o capataz tomar conta da fazenda e procurou os melhores médicos, queria sair nem de casa. Aí o hino fala assim, logo a notícia foi chegando na varanda, o tumulto foi tão grande, pois o Miguel faleceu. O homem mais rico do vale era Miguel. O homem mais rico do vale era Miguel. Ele pensou que estava falando dele, não. Deus falou, entendeu? Você é a pessoa mais rica do céu. Da minha mansão ao lado de João, de Pedro e de Paulo. Tem esse hino, né? Da minha mansão ao lado de João, de Pedro e de Paulo. A pessoa conversar com Jesus, morar na cidade de Deus, é muito prazeroso, irmão. Nós temos que voltar a sonhar com os céus. Nós temos que voltar a morar, a vontade de morar na cidade santa, porque isso aqui é passageiro. Estou dizendo que você não pode desfrutar das coisas de maneira nenhuma, estou dizendo isso não. Você pode fazer isso, mas não esqueça de Deus. Deus falou bem assim para Israel.
quando ele estava no deserto. Nós estamos no deserto. Nós estamos caminhando no deserto. Fala bem assim, ó. Eu já li o Gênesis, aqueles Pentateu ali várias vezes. E várias vezes você vai ver Deus falando bem assim, ó. É até enjoativo. Ó, eu vou te tirar, eu estou te tirando da escravidão. Eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Vocês vão desfrutar de olivais que vocês não plantaram. Vocês vão desfrutar de vinhedos que vocês não plantaram. Vocês vão morar em casas que vocês não edificaram. Mas não esqueça do Senhor teu Deus. Não esqueça do Senhor teu Deus. Quando chega diante do Jordão, Deus fala bem assim, ó. Tira 12 pedras e coloca do lado de lá. E a Bíblia diz que o Jordão estava transbordando na sua cabeceira. Estava passando, derramando nas campinas. Não tinha como atravessar o dia que eles atravessaram. E quando Josué ordenou que o sacerdote colocasse a planta do pé no Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se recuou e as águas desceu. As águas que estavam debaixo desceu e formou aquela barreira. E eles pegaram 12 pedras e colocaram do outro lado do Jordão. E o Senhor falou assim, ó, é para quando os teus filhos, olha a preocupação de Deus. Deus tem uma preocupação, irmão, que nós não esqueçamos dele. Não é porque Deus precisa disso, não, é porque nós precisamos dele. É para quando os seus filhos te perguntar que pedras são essas, vocês vão dizer, o Senhor nos tirou do Egito, da escravidão com um braço forte. E nós atravessamos esse Jordão enxuto. É um memorial eterno para vocês dizer, e a Bíblia diz que as pedras estão lá até hoje. Quando seus filhos vão perguntar, vocês vão contar essa história. Irmão, Deus não quer que nós esqueçamos dele. Deus quer o melhor para nós. Amém, irmãos? Eu acho que eu já falei demais, né? Eu acho que eu já passei do horário. Quero agradecer uma oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos irmãos mais e mais do que os irmãos já são abençoados em servir ao Senhor. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença